meu nome é Paula Castro, eu sou alergista e imunologista da Clínica Cross e hoje a gente está com mais um episódio Uhum. bem legal do nosso Crosscast. Hoje a gente está na especialidade da endócrino e dia 1º de junho é o Dia Mundial de Conscientização do Hipoparatiroidismo. Então eu trouxe o Dr. Gustavo Koga para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Bem-vindo, Gustavo, novamente, né? A gente já fez um episódio juntos. Exatamente. Obrigado, Paulinha, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. E por que a gente está falando sobre Né? hipoparatiroidismo? Bom, aqui o dia 1º de junho foi escolhido para ser esse Dia Mundial de Conscientização sobre essa doença que é rara, né? Não é uma doença tão comum, mas que eventualmente acontece. Mas as pessoas não sabem do diagnóstico, alguns médicos às vezes também não sabem muito sobre a doença, não sabem como tratar. Então esse dia foi escolhido para conscientizar as pessoas sobre essa doença, quando pensar no hipoparatiroidismo e também para conscientizar sobre o tratamento adequado. Legal, então hoje você vai me dar uma aula sobre Tá hipopara, né? bom, vamos lá, né? Vamos Um tentar. desafio. Então, vamos começar sobre o que é o hipoparatiroidismo. Bom, o hipoparatiroidismo é uma doença endocrinológica que acomete as paratireoides. As paratireoides são quatro, né? São glândulas que ficam atrás da tireoide, por isso o nome paratireoide. E elas são importantes porque elas produzem o PTH, que é o hormônio paratiroidiano, né? E esse hormônio é importante para controlar os níveis de cálcio e de fósforo no organismo. Então, o hipoparatiroidismo é quando a gente tem um problema na glândula paratireoide e ela leva a uma alteração do seu funcionamento. Então, tem uma diminuição da produção do hormônio da paratireoide. E, consequentemente, como tem uma deficiência desse hormônio, a gente cursa com quadros de hipocalcemia, ou seja, os níveis de cálcio no sangue ficam baixos. E isso que vai levar às consequências da doença, ao quadro clínico. Perfeito. Então, quanto menor o nível do PTH, menor o cálcio sanguíneo. Exatamente. Como o PTH ele vai controlar tanto o cálcio quanto o fósforo no sangue, então se a gente tem uma deficiência de PTH, eu tenho uma deficiência de cálcio. Na verdade, o que acontece é que quando tem uma redução dos níveis de cálcio no sangue, isso estimula as paratireoides a produzirem PTH. Agora, se essas paratireoides elas não estão adequadas, né, então eu não tenho esse hormônio, consequentemente eu vou cursar com um quadro de hipocalcemia, eu vou ter um cálcio baixo Então, o também. PTH ele tenta regular os níveis no nosso sangue. Quando tem qualquer Exatamente. alteração para cima ou para baixo, o cálcio acaba sendo o principal, a principal alteração que a gente vê. Correto. Perfeito. E qual que é a causa dessa doença, Bom, Gustavo? a causa mais comum a que a gente chama de causa pós-cirúrgica. São cirurgias que são feitas aqui no pescoço, principalmente cirurgias na tireoide, ou então algumas cirurgias para tumores ou cânceres, neoplasias na região cervical. Então, depois da cirurgia, então pode ter acometimento dessas paratireoides, seja porque alguma glândula foi retirada de maneira inadvertida, ou seja pelo próprio processo inflamatório de cicatrização local, né? Às vezes, quando o cirurgião vai fazer a hemostasia dos vasos, para não ficar sangrando, ele pode acabar pegando algum vaso que irriga alguma das glândulas e elas serem acometidas. Mas essa é a causa mais comum, que acomete aí até 75% das causas. Mas a gente também tem outras causas que não são tão comuns, por exemplo, a destruição autoimune dessas glândulas. Em algumas situações, uma doença autoimune pode estar relacionada com outras doenças na endocrinologia, que a gente chama de síndrome poliglandular autoimune. Né? Então, que às vezes pode acontecer um paciente que, além do hipoparatireoidismo, ele tem também um quadro de insuficiência adrenal, um quadro de candidíase mucocutânea, e daí cursar com essa síndrome poliglandular autoimune do tipo 1. Então, essas são as principais causas. E, claro, tem causas mais raras, como outras síndromes genéticas, né? Doenças granulomatosas podem acometer também as paratireoides, irradiação cervical e distúrbios do magnésio. Então, quando tem uma deficiência ou excesso de magnésio, pode afetar também a produção de PTH e cursar com hipoparatireoidismo. Nossa, bastante coisa. Sim, E uma dúvida exato. que eu tenho, você falou na cirurgia, né? Que quando Uhum, mexe e acaba lesionando ou uhum. retirando, né, também a paratireoide. Você tem que ter a ausência das quatro para a gente ter um hipotireoidismo? Você tem que ter Hipopara. um hipopara? Não Uma lesão nas necessariamente. Às quatro? vezes, quando tem acometimento de um, às vezes as outras glândulas dão conta, né? Então, eu posso ter um quadro que a gente chama de transitório.
Então, levando, a hora que retiram, as glândulas elas não dão contas, mas elas vão tentar se adaptar para controlar. Mas, em geral, às vezes só a retirada de uma não vai levar necessariamente a um quadro de hipoparatireoidismo. Tá, então é legal a gente chamar a atenção de quem for fazer algo, né? Alguma cirurgia na tireoide, ou talvez para os cirurgiões, né? De Uhum. cabeça e pescoço, para ficar de olho nessa parte, então. Com certeza. Tem alguns estudos que mostram que quanto mais experiente é o cirurgião quando vai fazer alguma cirurgia aqui no pescoço, menor a chance de eu ter essa complicação. Uhum. Então, isso é uma coisa que os cirurgiões de cabeça e pescoço, eles ficam muito atentos. Tá. Tanto que, geralmente, pós-cirurgias de tireoide, eles ficam de olho nos níveis de cálcio no paciente, né? Então, eles dosam cálcio depois da cirurgia. Muitos, eles fazem de rotina deixar uma suplementação de cálcio depois da cirurgia. E daí eles vão acompanhando o paciente e vão tirando justamente para prevenir que o paciente não desenvolva um quadro de hipocalcemia, ou seja, fique um cálcio muito baixo logo depois da cirurgia e fique sintomático. Então, eles deixam de uma maneira preventiva e vão acompanhando e depois vão tirando. Ah, que legal, então, que eles já têm essa, né, ideia Exato, também. sim. E Cirurgia sempre é atuam junto com o endócrino, né? correto. E quais são os sintomas de uma hipocalcemia, né? Um cálcio baixo por conta do PTH baixo. Correto, Paulinha. O que você falou foi muito interessante porque, assim, não é necessariamente um sintoma do hipoparatiroidismo. Na verdade, a maior parte dos sintomas são devidos à hipocalcemia, né? E que o paciente pode sentir. O clássico são formigamentos, então, que a gente chama de parestesias em extremidades, em mãos, pés, aqui do lado da boca, ou então o paciente pode ter uma crise convulsiva devido a isso em quadros mais graves, mas às vezes eles cursam com cãibras também, né? Além disso, o paciente pode ter um pouco de fraqueza muscular. Então, esses são os sintomas de uma hipocalcemia aguda. Em situações mais graves, eles podem até cursar com laringoespasmo, ou seja, até pode entrar com quadro de insuficiência respiratória, né? E quando a hipocalcemia, o cálcio está muito baixo, eu tenho risco de ter acometimento do coração também. Então, ele pode levar a alterar a parte do impulso elétrico, isso vai aumentar o risco de ter arritmias. Então, às vezes, a gente vê alterações no eletrocardiograma do paciente devido à hipocalcemia. Só que também a gente tem aquelas complicações crônicas, né? Então, por causa dessa hipocalcemia por muito tempo, a gente pode ver que alguns pacientes, além das crises convulsivas, eles têm algumas calcificações, no cérebro, então pode ter alteração da função renal também. Nossa, e assim, você falou, os primeiros sintomas que você falou são sintomas que a gente vê muito na prática, né? Até eu que sou alergista, às vezes pego o paciente que, eu tô com uma fraqueza, Sim. né? Às vezes tem umas câimbras. O que que a gente, médico, ou até os pacientes mesmo, como você tem que começar a suspeitar, falar, acho que isso não tá normal, então não é uma fraqueza, só é algo mais. Então, acho que a primeira coisa, a gente precisa avaliar o paciente. Então, se é um paciente que acabou de fazer alguma cirurgia no pescoço, ou então fez Tá. algum procedimento, uma irradiação no pescoço, né, uma radioterapia, ou sabe que tem alguma outra doença que está cometendo essa região, então, se eles começarem a ter sintomas como cãibra, né, então esses formigamentos, não só uma fraqueza, porque o sintoma de fraqueza é muito específico, muitas outras coisas podem levar a um quadro de fraqueza. Até Uhum. agora, um pouco você tinha falado do hipotireoidismo. O próprio hipotireoidismo pode levar a um quadro de fraqueza, né? Mas é importante a gente ver o quadro como um todo. Então, além da fraqueza, ele está tendo essas câimbras, né? Esses formigamentos. Então, a gente precisa dosar os níveis de cálcio. Um outro exame que às vezes pode ajudar é o fósforo também, que além do cálcio baixo, o fósforo pode estar um pouco mais elevado. Então, outro achado que às vezes é muito que pode acontecer pacientes que têm crises convulsivas de repetição, tá com alguma medicação para tratar a crise convulsiva e não melhora, aí faz o exame de imagem da cabeça, uma tomografia de crânio e vê calcificações em algumas regiões cerebrais. Então, acho que isso precisa levar à suspeição desse diagnóstico. Essas calcificações têm um nome, uma síndrome, não é? Síndrome de Farr. Já Exato. ouvi Tá falar dessa. sabendo. Mas é uma coisa que às vezes cai em prova, né? Por Prova de. isso, imagina. Sim. Tá, Uhum, e você falou aqui dos uhum, níveis, né, do cálcio, fósforo. uhum. Como que a gente faz o diagnóstico dessa doença, Tá. então? Então, tem alguns critérios, né, diagnósticos. Então, a gente precisa de um cálcio baixo
e com PTH, o paratormônio baixo ou inapropriadamente normal. Então, não necessariamente, se eu tenho um PTH normal, eu descarto esse diagnóstico. Por quê? Na Hum, vigência de um cálcio muito baixo, o que é o esperado? É que esse PTH aumente para poder aumentar os níveis de cálcio, né? Essa é a fisiologia básica. a É resposta a do resposta corpo. fisiológica, Uhum. exato. Agora, se eu tenho um cálcio baixo, e o PTH ele está normal, né? Que a gente fala que ele está inapropriadamente normal, porque ele deveria estar elevado. Então, quer dizer que eu tenho uma certa deficiência desse hormônio. Então, Tá. na verdade, o diagnóstico é uma hipocalcemia associada com PTH normal, inapropriadamente normal ou baixo. A gente precisa, não adianta ter só um exame alterado, porque às vezes pode ser laboratorial, alguma outra coisa está influenciando. Então, a gente precisa repetir esse exame numa segunda amostra com pelo menos 2 semanas de diferença. Então, aí eu tenho 2 exames mostrando o cálcio baixo com PTH baixo ou inaprudente normal, e daí eu dou o diagnóstico. Alguns outros exames podem ajudar no diagnóstico, por exemplo, o fósforo que a gente tinha comentado, mas não é essencial. O critério diagnóstico é o cálcio PTH, Tá. mas o fósforo ele pode estar normal ou elevado nessas situações, porque o PTH, além de controlar os níveis de cálcio no sangue, também é importante para controlar os níveis de fósforo. O PTH ele ajuda a excretar, ou seja, tirar o fósforo do nosso corpo e elimina pela urina. Hum, Como eu tenho uma deficiência desse hormônio, eu não também vou vou fazer diminuir a minha isso. excreção urinária de fósforo, portanto, eu vou acumular mais fósforo no sangue, por isso que ele pode estar aumentado. Então, Gustavo, você falou dos níveis, né, do Uhum. cálcio, fósforo, PTH, mas como que a gente faz o diagnóstico dessa doença? Certo, então a gente tem os critérios diagnósticos, né? Então, o critério é eu tenho que ter um cálcio baixo associado a um PTH baixo ou inapropriadamente normal, em pelo menos 2 amostras com uma diferença de 2 semanas. Então, não Tá. adianta fazer a dosagem desses hormônios uma vez e já dar o diagnóstico, porque às vezes pode ter sido um erro laboratorial, alguma outro fator que esteja influenciando, então a gente precisa sempre repetir. Tá. E o que os guidelines trazem são pelo menos 2 semanas de diferença. Ah, mas por que que o PTH ele pode estar normal para o diagnóstico, sendo que, na verdade, a definição da doença é que eu tenho uma deficiência da produção desse hormônio, né? É que, como eu disse, o PTH ele controla os níveis de cálcio. Então, se eu Uhum. tenho um nível baixo de cálcio no sangue, isso estimula a minha paratireoide a aumentar os níveis de PTH para tentar subir e normalizar os níveis de cálcio. Agora, nessa situação, né, na vigência de uma hipocalcemia, a paratireoide tem alguma alteração, então ela pode aumentar um pouquinho a produção, mas ela não aumenta no nível que consegue normalizar os níveis de cálcio. Por isso que a gente fala então que o PTH está inapropriadamente normal. Então, o critério clássico é um cálcio baixo associado a um PTH baixo ou inapropriadamente normal. Além disso, os níveis de fósforo podem ajudar também. Ele não é essencial para o diagnóstico, né? Porque ele pode estar normal ou até elevado. Lembra que eu falei que o PTH ele controla os níveis de cálcio, mas o de fósforo no sangue. Então, o Uhum. PTH ele estimula a eliminação de fósforo pela urina, né? Então, ele vai estimular a excreção urinária de cálcio, de fósforo, perdão, pelos rins. Só que se eu tenho a deficiência desse hormônio, eu diminuo essa perda urinária, consequentemente ele acumula mais no sangue. Por isso que o fósforo pode estar normal ou até elevado em algumas situações. Tá. Então é basicamente história clínica, mas, é claro, Uhum. sintomas, além dessa história da cirurgia, né? Dessas Correto. possíveis causas, Uhum. mais laboratorial, então. Exatamente. E quais as consequências? A gente falou algumas aqui, a convulsão, né? Uhum. A calcificação no cérebro, mas o que mais temos Então, de consequência? as principais consequências a longo prazo estão associadas a calcificações em alguns tecidos. Isso porque no tratamento a gente vai tentar normalizar os níveis de cálcio, né, mas tentar deixar ele no limite ali normal, perto do limite inferior da normalidade. Porque se eu tenho um cálcio muito alto e eu tenho fósforo muito elevado, né, eu posso ter calcificação de sais de cálcio com fósforo junto. Então, isso pode levar a calcificações em algumas regiões cerebrais, classicamente regiões dos gânglios da base, levando a essas calcificações que a gente vê em exame de imagem. Mas eu posso ter calcificações em algumas regiões do olho, levando a cataratas também. Nossa. E também calcificações nos rins, podendo aumentar o risco de nefrolitise, ou seja, de pedra nos rins, ou então nefrocalcinose, que são deposição de cristais de cálcio em algumas regiões renais, né? E por Hum. causa disso, isso pode levar a uma perda da função renal a longo prazo. Algumas outras consequências, a gente vê que esses pacientes têm aumento de risco de infecções também, então tem aumento de mortalidade a longo prazo. E tem um guideline novo lá da Europa, que foi publicado ano passado, que eles começaram a avaliar e olhar muito para a qualidade de vida, porque esses pacientes eles têm um acometimento de qualidade de vida também.
né? Por conta Isso dessas consequências, isso de por conta tudo da que. doença, por Ah, sintomas da hipocalcemia, né, pela própria complicação a longo prazo que isso pode trazer, mas também pelo tratamento, porque tratar essa doença às vezes não é tão fácil. Então, hum. muitas vezes eles precisam de uma quantidade muito grande de comprimidos para tomar todo dia, e nem sempre a gente tem uma boa adesão, então isso leva a uma piora da qualidade de vida. Entendi. E assim, a gente está falando bastante do cálcio, da regulação do cálcio. Qual que é? A gente já viu aqui muitas alterações que o cálcio baixo pode dar, Uhum, mas qual que é a importância de sempre, né? A parte endocrinológica, acho que é muito importante uhum. nisso, dos hormônios regularem, deixarem tudo em equilíbrio. A importância da regulação do cálcio, então, além dessas doenças, aliás, desse cálcio baixo, desses problemas que o cálcio baixo pode dar, a regulação também implica no cálcio alto, né? Ah, correto. Que você Então, falou um pouco a gente também. estava conversando antes aqui de gravar, né, que na endocrinologia a gente sempre tenta manter tudo dentro, principalmente a parte hormonal, sempre dentro do valor de referência, porque tanto a falta quanto o excesso são ruins. Então, nesse caso, a gente tem uma doença que é caracterizada pela deficiência do hormônio, pela deficiência de cálcio. Só que o excesso também é ruim. Então, quando a gente vai tratar, por isso que a gente tenta manter dentro de um certo valor de referência, porque o excesso de cálcio também pode ser prejudicial. Uhum, sim, sim. E aí a gente até vai falar, porque tem outras doenças sobre isso, né? Sim, Futuros podcasts. exatamente, correto. Tem outras Bom, doenças que tem o excesso do hormônio da paratireoide, que a gente chama de aí hiperparatireoidismo, então, também tem muito tema ainda pra gente exato, conversar, amor. sim, Ótimo. E agora vamos entrar no tratamento, né? A correto. gente já falou sobre a doença, as consequências da doença, os sintomas, para o pessoal começar a se familiarizar um pouquinho com o Uhum. hipoparatiroidismo. E existe tratamento. Exatamente. Acho que o hipoparatiroidismo, até um tempo atrás, era a única doença endocrinológica que a gente não conseguia repor o hormônio que tinha deficiência. Então, o tratamento clássico é feito com reposições de sais de cálcio, mas a gente também dava o calcitriol, que é a vitamina D ativa. Então, vamos falar primeiro sobre o cálcio, né? Então, a gente tem algumas formas de repor o cálcio. Então, tem o carbonato de cálcio ou o citrato de cálcio. A diferença é a porcentagem, claro, o sal, né, o tipo de sal, e a porcentagem de cálcio que cada sal tem. Então, o carbonato tem 40% de cálcio elementar, já o citrato tem 21%. Só que para absorção do carbonato, eu preciso ter um pH adequado. Então, em situações como a gente fala de acloridrite, então pH, alterações de PTH, ou então uso de algumas medicações, como dor de bomba de prótons, como altera o PTH lá no estômago, isso pode interferir na absorção. Então, nessas situações, a gente prefere usar o citrato de cálcio. Ou então, situações que têm problema de absorção, como pós-cirurgia bariátrica, também dou preferência para o citrato, né? Então, a primeira forma de pôr é suplementar cálcio. E daí a gente vai tentar deixar uma dose adequada para manter o cálcio, como eu disse, no limite inferior, ali entre 8 e 8,5. Não deixar muito alto por causa daquele problema. Se o cálcio está alto, o fósforo está alto, aumenta o risco de ter complicações a longo prazo, Também gerar dá problema. calcificações. Exatamente. Tá. Então, a linha ali que separa entre a necessidade de tratamento e o excesso de tratamento, às vezes é muito tênue, né? Então, esse é um grande Então, o problema. acompanhamento é super importante nessas Correto, horas, o né? Para paciente não não ter o pode excesso. passar aqui e voltar daqui só um ano. Então, a gente Né? precisa, quando a gente ajustou a dose da medicação, precisa reavaliar ele logo para ver se essa dose foi adequada ou não. Então, o primeiro Bom, passo, está faltando cálcio, vamos repor o cálcio. correto. Só que se eu só deixar cálcio, às vezes eu tenho uma necessidade muito alta de cálcio, né? E preciso deixar muitos comprimidos por dia. E os sais de cálcio, os suplementos, eles têm efeitos colaterais, né? Às vezes dá um pouco de constipação, então, outros sintomas gastrointestinais, então às vezes o paciente não tolera tão bem. Então, para a gente tentar, às vezes, minimizar, a gente associa o comprimido de cálcio e triol, que é a vitamina D ativa. O que que acontece? O PTH, ele é importante porque a vitamina D que a gente toma, a maior parte da vitamina D que a gente tem no sangue, não é a vitamina D que tem atividade biológica, né? Então, por exemplo, quando a gente toma vitamina D, é a vitamina D3, o colecalciferol, que vai no sangue, lá na verdade no fígado, é convertida na 25-hidroxivitamina D, que é a forma que a gente dosa. Mas essa ainda não é a que tem atividade. Então, ela precisa ser convertida principalmente nos rins em 1,25 de hidroxivitamina D, que seria o calcitriol. E quem que ajuda nessa conversão na formação da vitamina D ativa? O PTH.
Então, se eu tenho a deficiência do PTH, eu tenho uma deficiência dessa 1,25. Por isso que a gente repõe o calcitriol nessas condições, né? Então, ele ajuda a controlar os níveis de cálcio, porque a vitamina D ajuda a absorver o cálcio e fósforo no intestino. Ela quem vai estimular essa absorção intestinal. Então, se eu reponho o calcitriol, melhoro a minha absorção. E, consequentemente, eu posso reduzir a necessidade de comprimidos de cálcio por dia, tá? Então, esse é o tratamento clássico. Mas hoje em dia a gente tem algumas medicações novas, né, que como se fosse fazer essa reposição hormonal. Então, na Europa, nos Estados Unidos, foi aprovada uma medicação recentemente que chama Yorvipath, que é a palo-peg-teriparatida, que é como se fosse esse hormônio do PTH, mas é que como a meia-vida dele é curta, então eles colocaram uma molécula de PEG ali nessa substância, que daí aumenta a meia-vida. Então, a gente consegue fazer um tratamento melhor, né, diminuindo a necessidade de cálcio, consegue controlar os níveis de cálcio melhor no sangue. Tem estudos mostrando que tem benefício em proteção da parte da função renal. Então, tem vários benefícios. Legal. É uma medicação para a gente ficar de olho no futuro, provavelmente deve vir para o Brasil em breve, né, mas a gente ainda não tem disponível aqui no nosso país. E também a gente não sabe o valor, né? Que eles vão Ainda não sabemos o valor. Não, acho que não vai ser tão barato. Bom, e além de tudo isso, a gente pode, além de repor o calcitriol, a gente também pode repor um pouco a vitamina D, o colicalciferol. Em geral, a gente vai suplementar tentando manter níveis entre 30 e 50. Aí as pessoas podem estar se perguntando, mas por que eu vou suplementar então vitamina D se eu já estou dando a vitamina D ativa? O que acontece, como tem essa deficiência de PTH, nos rins, principalmente, eu não tenho essa conversão. Mas, às vezes, em alguns outros locais, alguns outros tecidos, eu posso ter essa enzima que vai fazer essa conversão, então por isso que a gente acaba repondo a vitamina D também. Olha, não sabia Sim, disso. então a gente pode suplementar com Então, vitamina D. o calcitriol Isso. é a vitamina D ativa, Correto. 1,25-hidroxivitamina D. Exatamente. E a colecalciferol É a vitamina D3. Trava Trava a língua, né? São muitos nomes. Não, isso. E aí é a vitamina que a gente normalmente repõe, né? Correto. Só no hipopara e outras situações, claro, que aí já vai direto para ativa, né? Exatamente. Então, A gente não dá para deixar só o colicalciferol, porque como não tem o PTH, eu não vou formar muito essa vitamina D ativa. Mas por isso que a gente faz a reposição do calcitriol. Mas alguns outros tecidos, essa vitamina D pode ter um efeito ali, por isso que a gente repõe também o colicalciferol para evitar uma deficiência. Então, manter níveis de 25-hidroxivitamina D entre 30 e 50. E me surgiu uma dúvida agora. E em relação à osteoporose. Tá. Existe um risco maior de você desenvolver osteoporose? Na verdade, isso é uma questão que ainda está em estudos, né? O que a gente sabe é que essa doença a massa óssea dela está preservada. Então, é diferente, por exemplo, quando a gente tem uma situação de que eu tenho mais PTH, que é o hiperparatireoidismo. No hiperparatireoidismo, a gente sabe que tem um risco maior de ter perda de massa óssea e levar à osteoporose. Aqui no hipopara, a gente não vê muito essa associação, né? Então, em geral, quando faz densitometria nesses pacientes, a massa óssea está preservada. Agora, tem estudos novos avaliando se tem risco maior de fratura ou não, porque apesar da massa óssea que a gente vê pela densitometria poder não estar alterada, às vezes a microarquitetura não é tão boa, né? Mas é algo que está em estudos, né? Não é algo que dá para te falar, que a gente sabe que é consenso é que na densitometria óssea, a massa óssea em geral está preservada, não, a gente não vê uma perda de massa óssea. Isso não significa que uma pessoa que tem hipoparatireoidismo não possa desenvolver osteoporose nunca. Por quê? Lembrar que a osteoporose é uma doença que um dos fatores é a idade. Então, conforme a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo massa óssea. Então, essas pessoas, conforme vão envelhecendo, elas podem desenvolver osteoporose também. Mas não necessariamente isso foi por causa do hipoparatireoidismo. Perfeito, me tirou uma dúvida. Obrigada. Aprendendo, né? Aprendendo muito nesse podcast. Bom, perfeito, Gustavo, foi ótimo. Entendi muito mais. Espero que os pacientes, né, as pessoas também tenham entendido mais. Muita gente acho que tem essa doença, né? Apesar de não ser tão prevalente. Com certeza é algo que as pessoas precisam saber como lidar com a doença, como que ela tem que ser tratada, né? De repente, para fazer o tratamento correto, ou até procurar um endocrinologista para avaliar essa parte, né? Exatamente, Paulinha. A gente fala que uma doença não é tão comum, mas a prevalência ela comete em torno de 20 a 30 pessoas a cada 100 mil. Então, se a gente vê que nossa população é de milhões, então a gente vai ter uma quantidade aí de pessoas que vão desenvolver a doença em algum momento da vida. Então, é importante até os próprios médicos saberem que existe essa doença para saber diagnosticar. Acho que a gente nunca vai fazer o diagnóstico daquilo que a gente não conhece, que a gente não sabe.
Então é importante saber que existe essa doença e, mais importante ainda, saber como fazer o diagnóstico e tratar. Porque o problema que a gente vê é que muitos pacientes com essa doença acabam migrando de médico em médico e às vezes não tem um tratamento adequado, ou demoram para fazer o diagnóstico, então eles ficam fazendo tratamento só com cálcio, não tem calcitriol junto, e por isso precisa de doses muito elevadas da medicação, né? E isso piora a qualidade de vida desses pacientes. Perfeito, muito bom. Agora tem aquelas perguntinhas finais que você adora, que eu Vamos vou lá. fazer para você, para as pessoas te conhecerem um pouco mais, tá bom? Tá ótimo. Fatos interessantes. Então, um mito que você gostaria que acabasse na medicina? Que o leite é inflamatório. Leite não causa inflamação, não tem revisões sistemáticas já mostrando que o leite, ou fazer a ingesta de leite não vai aumentar os níveis de substâncias inflamatórias no organismo, né? E isso tem que acabar porque o leite é uma fonte importante de cálcio, né? A gente não falou, a gente comentou um pouquinho de osteoporose aqui, mas lembrar que o cálcio é um elemento importante para que a massa óssea seja adequada. Então, se a pessoa não tem uma ingesta boa de leite, isso pode acometer a massa óssea, ou então, por exemplo, impedir que essas pessoas formem um pico de massa óssea na época que deveria. Então, não Perfeito. bebam leite, quem goste, né? Exatamente, leite não é inflamatório. Isso aí, excelente. E uma recomendação de livro, tem alguma? 1984, George Orwell. Esse é muito bom. Clássico. Ele faz Clássico, tempo, mas eu acho muito é. bom. Big Até Brother. porque hoje a gente está chegando cada vez mais perto. Sim. E se você não fosse médico, você seria o quê? Olha, eu acho que assim, eu sempre tive, quando na época a gente tem que prestar vestibular muito cedo, né? Então eu nunca pensei em ser outra coisa. Acho que quando eu decidi medicina, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser médico. Eu gosto da minha profissão. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem atualmente, eu gosto de ser médico. Também gosto. E um hobby que você tem? Eu gosto de correr. Final de semana eu vou correr no parque, no Ibirapuera. Que delícia. Quando não chove, Hoje o em clima dia tá mais difícil. não tá esse clima igual aqui em São Paulo, eu gosto de correr lá no parque, dar uma distraída, relaxa. Eu acho que qualquer esporte vale, né? E eu gosto de ter esse, porque pelo menos lá no parque a gente parece que sai um pouquinho de São Paulo, que é Isso é só verdade. prédio, asfalto, e a gente tem um pouco de contato com a natureza. Eu acho que eu preciso disso, aqui, falta. realmente, eu acho importante. E um lugar que você gostaria de conhecer? Se você pudesse para qualquer lugar no mundo, onde você iria? Hoje o lugar que eu quero conhecer são os Lençóis Maranhenses. Todo mundo fala super bem, eu já vi foto super bonita, então esse é um lugar que eu pretendo ir. Legal, muito legal. Aí, espero que você vá. É calor, né? Eu gosto de... Também. Foge daqui do frio. Sim. Então, legal. Muito obrigada, Gustavo. Gostaria de falar mais alguma coisa? Hoje é o Dia Mundial, né? Sim. Aliás, o 1º de junho é o Dia Mundial de Conscientização do Hipopara. Então, acho que hoje a gente trouxe isso, né? Para a gente começar a conscientizar um pouquinho mais. Exatamente. Então, acho que o cálcio hoje em dia e PTH são exames de rotina que as pessoas têm feito muitas vezes, né? E pode ser que eventualmente venha alterado. Então, se você fizer um exame de cálcio, PTH, que veio com cálcio baixo, então procure um endocrinologista, né? Um endocrinologista que tenha um conhecimento nessa parte de metabolismo ósseo para saber fazer o diagnóstico adequado. E se você tem essa doença, lembrar que você precisa fazer um acompanhamento, não precisa ficar a cada 2 meses indo no médico, né? Se está bem controlado, a gente consegue espaçar as consultas. Mas se você tem essa doença, você precisa fazer o acompanhamento para evitar complicações a longo prazo. É isso aí, gente. Façam um acompanhamento correto. Então é isso, gente. Acaba por aqui o nosso episódio de hoje. E a nossa área hoje foi a endocrinologia, né? A especialidade de hoje. E eu gostaria que vocês mandassem comentários, curtissem o nosso post, nosso vídeo, tá? Compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que têm uma doença, ou que acham que seria interessante saber mais sobre essa doença. E é isso, até a próxima! Tchau, tchau, gente. Obrigado, até a próxima. Esse podcast tem caráter exclusivamente educativo e informativo. O conteúdo não substitui a avaliação, diagnóstico ou tratamento médico. Em caso de dúvidas sobre sua saúde, procure sempre um profissional habilitado.